Vamos entrar hoje em uma aventura em que a nossa família, os nossos protagonistas, nasceram tecnicamente ou praticamente todos com um dom. Porém, uma delas não nasceu com um dom específico. E aí vocês já tocaram qual é a nossa discussão de hoje? Então, bora lá começar toda essa crítica e essa aventura. Encanto é a nova animação da Disney e lançou esse ano tanto no cinema quanto no streaming da própria Disney, e vai nos levar a acompanhar exatamente isso. Uma família que tem poderes mágicos, que é a família Madrigal. A gente vai começar a acompanhar a história deles em um momento em que eles estão fugindo para se sentir um povo livre. O que é interessante nessa história, nessa animação da Disney, é que sim, nós iremos por uma outra cultura, que é a Colômbia. Então a gente vai pegar a história voltada justamente para esse país. E a gente começa a acompanhar toda a história a partir da nossa protagonista, que é a Mirabel. A Mirabel vai começar a apresentar todos os integrantes da família, que cada um tem um dom. E esse dom é entregue a eles justamente por causa dessa casa mágica que eles têm. Então a família inteira, sim, vamos dizer, quase toda, tem um poder específico para ajudar todos do vilarejo, daquela pequena cidade que estava lá. Porém, um deles acabou nascendo sem um poder, que sim, é justamente a Mirabel. A gente vê isso no trailer, a gente começa a acompanhar isso no trailer também, porque ela sempre diz que ela não é forte como a Luísa ou maravilhosa e perfeita como a Isabela. Então a gente vê isso nessa animação e a gente começa a acompanhar toda a história da família Madrigal. E a gente vê que justamente essa família tem esse dom, esse poder por uma questão de proteção. Eles ganharam isso por causa de um grande desejo, que é a abuela, que queria muito proteger o seu povo, e é concedido esse desejo a ela, em que ela conseguiu um modo de criar uma segurança, uma cidade, vamos dizer assim, que protegeria todo o seu povo. E a partir daí a gente começa a acompanhar melhor toda a história. Então, gente, é muito interessante o filme da Disney. Como vários outros filmes da Disney, ele sempre vai nos trazer um tema interessante, intrigante, específico para se discutir. E não é diferente de Encanto. A gente acompanha, como eu disse, a Mirabel. Ela sempre faz de tudo para ser útil para a família, por mais que ela não tenha ganhado um dom específico. A gente vê no trailer, e como em outros momentos que já nos é apresentado essa parte da história, que a irmã mais velha dela, a Luísa, tem uma força esplêndida, enquanto sua irmã do meio, que é a Isabela, ela é magnífica, ela é perfeita, ela é inteligente, é exatamente isso. Então a gente entende isso, que cada um ganhou um dom. Nós temos uma outra protagonista, ou melhor, um outro personagem dessa história, em que ela conseguiu uma super audição. A mãe dela, que consegue curar as doenças, os problemas, os machucados dos moradores com apenas comida. Então a gente vai vendo isso. O começo do filme já nos apresenta a Mirabel apresentando os personagens, os membros da família, com aquela típica canção que a gente já está acostumado normalmente nos filmes da Disney. Não é todos os filmes da Disney que nos apresentam isso, mas normalmente é aquela típica canção que a gente já conhece, que é divertida, que é pegajosa e que a gente acaba gravando e que nos fazendo gostar e tornar o filme mais agradável do que normalmente os filmes da Disney são. Porém, essa animação da Disney vai para um ponto bastante interessante. As lições que ela nos traz, que trabalha todo o filme da Disney, toda a animação da Disney. Eu já falei isso em todos os vídeos que eu falo da Disney. Sempre traz uma lição, traz essa história. E a gente vai acompanhar aquela fatídica pressão que a família sempre acaba colocando em seus membros. Então a gente vê isso em muitos momentos. Cada um tem que sim exercer a sua função de forma correta. Sim, você tem que ser sempre melhor, sempre dar o seu melhor. Você não pode falhar. Então isso é uma coisa bastante
extremamente interessante nesse filme Encanto, que ele vai nos trazer um tema específico que muitas vezes a gente viu pessoas passarem por isso, vários familiares. Você já deve ter passado também em algum momento essa questão de que você precisa ser perfeito, você tem que fazer tudo de acordo para que saia tudo magnífico. Então isso é uma coisa muito interessante, que é o maior tema, eu acho que a maior coisa que esse filme traz é justamente essa lição. Aí nós vamos para um outro ponto, ainda continuando nessa linha de lição, em que nós vemos a personagem da Luísa, que, como é nos apresentado, sim, ela tem que ser aquela, nunca pode falhar, ela tem uma super força, a aldeia inteira, a cidade inteira, vamos dizer que é uma cidade pequena, gente, depende dela e ela não pode falhar. Então nós vemos isso, essa pressão que o personagem tem, ou o caso da Isabela, em que ela precisa ser a filha maravilhosa, a filha perfeita, a filha exemplar, que vai dar uma linha de continuidade ainda maior para a família Madrigal. Então é interessante isso, a gente vê aquela pressão, ou até a própria Mirabel, que a gente vê que ela se sente excluída em muitos momentos do filme, justamente por quê? Porque ela não ganhou um dom, em que a casa não lhes deu um dom. É o que a gente pensa no filme e vai nos apresentando, mostrando qual é o verdadeiro dom da Mirabel. Então assim, ela se sente em vários momentos excluída da família e até pela própria abuela, tentando provar para ela que ela sim é uma membro da família Madrigal, mas ela não nasceu com dom, então ela acaba sendo descartada. Então é interessante isso, esse tema que acontece em muitas vezes nas famílias, em que a família se foca em alguma determinada pessoa e esquece outro, e aquilo começa a pender, a quebrar a união que a família deve ter. Então é uma coisa muito interessante isso nesse filme, essa questão de trabalhar o laço que existe na família. Nem sempre você vai ser perfeito, você não pode carregar o mundo nas costas, você tem que provar, você tem que mostrar o que você realmente deseja, o que você quer, que por mais que você não tenha determinada coisa, você também faz parte dessa família, você nasceu com outro tipo de dom, que pode não ser igual ao do resto da família. Então é uma coisa muito interessante mesmo nesse filme de Encanto, ele bate muito nessa tecla. Um outro ponto bacana, interessante sobre Encanto é o desenvolvimento da história toda. Em poucos momentos você vê que a história se desenvolve fora daquela casa. Então o foco maior é realmente a casa, porque tudo, a história inteira se foca naquilo. Você vê no filme inteiro, tem pontos, momentos em que ela foge daquele ponto de ficar na casa, de desenvolver a história na casa, para se voltar com o resto do vilarejo, com o resto das pessoas que moram lá. Mas tudo acaba sempre voltando para dentro da casa. Então o foco maior é a casa. Você vê isso. Nós temos sim o desenvolvimento também daquela ligação que os personagens têm com os moradores da cidade, mas o foco ainda é a família Madrigal, em que aquele laço que existe entre a família, que está se pendendo por você questionar um membro da família por não ser ou não seguir o mesmo caminho que você. Então é interessante isso nesse filme, é uma coisa muito bacana, fora o fato também de trabalhar as cores. Eu acho que o filme tem uma cor muito vibrante, muito legal, e é muito bacana também esse filme porque em vários momentos ele lembra o próprio Frozen, ou até mesmo Raya e o Último Dragão, ou Moana. Então assim, ele tem uma pegada bem interessante nesse sentido. Se você é muito fã de musical, esse é um filme literalmente pra família, porque é uma história infantil, tem aquela parte cômica, mas que nos dá uma lição magnífica mesmo, como todo filme da Disney. Já falei isso uma vez, já falei 1000 vezes nesse vídeo e em outros. Então é uma coisa interessante. Tem musical? Tem. Toda
toda a música vai dar uma parte do personagem, contar uma história do personagem, uma decepção, um desejo, um sonho, entende? Então é interessante isso. E a premissa, o mistério que se desenvolve nessa história por trás de por que a Mirabel não tem um poder, o que exatamente às vezes começa a acontecer com a casa em determinados momentos, que algumas coisas começam a falhar, o encanto que existe naquele lugar começa a falhar. Então é interessante, eu acho que foi um roteiro bastante interessante. É muito difícil de um filme da Disney realmente apresentar uma história pra mim, no meu ponto de vista, que seja falho, que seja decepcionante nesse sentido. A animação, eu estou dizendo, gente, não em questão de filme, mas animação. Normalmente eu acho que a Disney trabalha, tem um roteiro muito interessante e tem uma pegada bacana. Se você vai pegar um momento, nossa, isso realmente vale muito pra mim. Então assim, se você não assistiu, assiste com a família, com a criançada, porque é muito divertido. E é mais um país, é mais uma cultura que essa animação que a Disney tá nos apresentando. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu esse filme Encanto da Disney, ou melhor, essa animação, o que você achou? O que você achou dessa lição que o filme trabalha? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. Se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. E também não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima, e feliz ano novo pra vocês! Beijinhos!